Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Elia Mendonça. E no vídeo de hoje irei resolver com você as atividades do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, da semana 2. E o tema é equilíbrio químico e constante de equilíbrio. Vem comigo! Antes de iniciarmos, quero deixar aqui um recadinho para você. Você que já é inscrito, meu muito obrigada. A você que está chegando agora, se inscreva, ative o sininho, que você tenha um conteúdo de química de forma simples e bem explicada. As atividades do plano de estudo e também vídeos explicativos do conteúdo das semanas. É muito importante que antes de fazer as atividades, você já tenha assistido as videoaulas referentes aos conteúdos da semana. Então, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo os links de todos esses vídeos aqui complementando aí os seus estudos. Então, lembrando que o equilíbrio químico, ele acontece quando a velocidade direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então, para isso, nós temos aqui o cálculo da constante de equilíbrio, que é você calcular o Kc, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Então, é assim que você pode calcular aí a constante de equilíbrio. Atividade 1. Escreva as expressões da constante de equilíbrio, Kc, para os equilíbrios apresentados abaixo. Temos aqui uma reação de formação da amônia. Nós sabemos que a constante de equilíbrio Kc é dado pela concentração dos produtos elevados aos coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos coeficientes. Então, nesse caso, nós temos aqui como produto a concentração da amônia, esse 2 que está aqui elevado é o coeficiente. Da mesma forma, nós temos aqui o N2, como não tem coeficiente maior que 1, então 1 não aparece. E aqui nós temos 3 mols de hidrogênio, aqui 3 mols de hidrogênio. Então, veja que o coeficiente, ele vai indicar qual será o número que está elevado aqui das concentrações. Na letra B, nós temos a reação aqui de decomposição aqui do ferro, perdão, a reação de formação aqui do ferro e do gás carbônico. Então, veja que nós temos aqui como produto o ferro sólido e como reagente o óxido de ferro. Os sólidos, eles não participam da constante de equilíbrio, somente os gases e os líquidos. Então, nós temos aqui a concentração do CO2 elevado a 3, veja aqui o coeficiente, e dividido pela concentração do monóxido de carbono elevado a 3. Na letra C, nós temos aqui a constante de equilíbrio para essa reação, onde nós temos o cloreto de zinco, concentração do cloreto de zinco vezes a concentração do hidrogênio, dividido pela concentração do HCl. Lembrando que o zinco é substância sólida, também não participa aqui da constante de equilíbrio. Atividade 3. O gráfico a seguir representa a variação da quantidade de matéria em função do tempo dos participantes de uma reação. De acordo com o gráfico, pode determinar, letra A, a equação química balanceada correspondente à reação. Então, veja que nós temos aqui um gráfico da concentração em mol por litro em função do tempo. A gente percebe que os reagentes são A e B, uma vez que no início da reação tem-se 1,2 mols de A, enquanto que de B tem 0,8. E que os produtos são C e D, porque no início da reação tem-se de concentração zero, ou seja, a substância ainda nem começou a ser formada. Então, a equação genérica, nós temos que A mais B reage com B, formando C e D. Porém, nós temos que balancear essa equação. Como que nós vamos balancear essa equação? Nós vamos tirar os dados do gráfico, ou seja, no início da reação nós temos 1,2 mol de A,
reagindo com 0,2 mol de B. E de C e D nós não temos nenhuma quantidade ainda formada. Então, durante a reação, vai ser consumido reagentes e vão ser formados produtos, que eu coloquei aqui de AX, porque é proporcional à quantidade de mols, da mesma forma de BX, CX e DX, ou seja, a quantidade de substância que vai ser consumida vai formar substâncias aqui C e D. No equilíbrio, ou seja, no final da reação, que aqui nós chamamos de equilíbrio, até marquei aqui com um traço vermelho, então nós temos 1 mol de A, de B nós temos 0,4 mols, de C nós temos 0,2 mols e de D nós temos 0,8 mols. E vamos calcular agora quanto que reagiu de A e B, foi consumido, e quanto foi formado de C e D. Bom, então, quanto variou aqui do AX? Então, de 1 para 1,0, variou em 0,2. Quanto que variou de B? Tinha 0,8. No equilíbrio, encontra-se 0,4 mols, então reagiu 0,4. E o que foi formado aqui de B e C, nós vemos aqui no equilíbrio, de C foi formado 0,2 e de D 0,8. Então, agora nós podemos calcular quanto vale esse X, quanto vale essa variação. Então, o A, nós vamos isolar o A, então 0,2 dividido por X. Da mesma forma, vamos fazer aqui o B, 0,4 dividido por X, e o C, 0,2 dividido por X, e D, 0,8 dividido por X. Então, aplica-se todo essa resolução. Então, nós encontramos aqui que de A, o X é 0,2. Então, o que nós podemos fazer? Como os coeficientes aqui a gente deve colocar números inteiros, e aqui nós encontramos que essa quantidade aqui é fracionária, então nós vamos dividir todos esses números por 0,2, uma vez que assim nós obteremos números inteiros. Se eu dividir 0,2 por 2, então eu vou ter aqui 1. Da mesma forma, eu vou dividir 0,4 por 2, vou obter 2. 0,2 por 2, vou obter 1. E 0,8 por 2, eu vou obter 4. Então, agora sim, nós podemos substituir aqui os coeficientes, porque nós já encontramos a quantidade de números inteiros, né, correspondente aos números inteiros. Então, 1 mol de A reagindo com 2 mols de B, formando 1 mol de C, 4 mols de D. Então, aí está a equação química balanceada correspondente a esta reação. Continuando com a atividade 2, letra B. Calcule o valor da constante de equilíbrio, que é o Kc, para a reação. Então, trazendo lá os dados da equação balanceada da letra A, que é 1 mol de A reagindo com 2 mols de B, formando 1 mol de C e 4 mols de D, agora é só aplicar isso na constante de equilíbrio. Então, concentração dos produtos, C e D. Aqui nós temos o coeficiente 4. Veja, ele passa a ser expoente aqui do Kc. Da mesma forma, o 2, que é o coeficiente de B. Então, temos aí o cálculo da constante de equilíbrio para esta reação. Atividade 3. Assinale a afirmativa incorreta. Antes disso, pergunto para você, está gostando da resolução? Clique aí no joinha. Bom, letra A. Quando uma reação atinge o equilíbrio químico, as velocidades em ambos os sentidos são iguais? Isto é correto. Nós sabemos que uma reação química, quando ela atinge o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação direta. Então, item 1, correto. B. A velocidade das reações químicas depende da frequência dos choques entre as espécies dos reagentes. Nós sabemos que a teoria dos choques efetivos determina, sim, a velocidade das reações. Quanto mais choques efetivos, mais rápida é a reação. Então, afirmativa, correta. C. A velocidade das reações químicas depende da direção dos choques entre as espécies reagentes? Sim. Se o choque não for efetivo, a velocidade da reação pode ser alterada.
D. A energia de ativação de uma reação química no sentido direto é sempre igual à energia de ativação no sentido inverso? Isso é incorreto, porque se você lembrar aqui do que é a energia de ativação, vamos imaginar aqui uma reação exotérmica, onde a energia de ativação é justamente essa que eu marquei aqui com a setinha. Então, aqui está a energia de ativação. Se eu tiver uma reação endotérmica, então a energia de ativação é essa daqui. Então, veja que a afirmativa ela é incorreta, porque aqui está falando que no sentido direto é sempre igual à energia de ativação no sentido inverso. Então, essa afirmativa é incorreta. E a letra E, o efeito da temperatura na velocidade de uma reação é aumentar a energia e a frequência dos choques entre as espécies. Correto, porque nós sabemos que se aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética relacionada ao movimento, consequentemente a frequência dos choques efetivos entre os reagentes. Então, afirmativa correta, a letra E, e vamos assinalar como item incorreto a letra D. Atividade 4. Um mol de um reagente A é misturado a um mol de um reagente B, produzindo C e D de acordo com a reação. O mol de A reage com B, produzindo C e D. Quando o equilíbrio químico é atingido, as concentrações de C e D foram de 0,8 mols por litro. Então, a constante de equilíbrio para essa reação então vamos lá calcular, já coloquei aqui a reação A e B. Vamos na sequência identificar o que nós temos no início da reação. Então, no início foram colocados um mol de A e um mol de B, automaticamente não temos nada de C e D formados. Durante a reação, o que foi consumido e o que foi formado, nós vamos chamar aqui de X, ou seja, menos X para o que foi consumido e mais X para o que foi formado. Já foi falado aí que foi formado de 0,8, então o meu X é igual a 8. Então, para a gente calcular o que foi consumido de A e B, é só fazer a subtração. 1 menos 0,8, porque teoricamente se foi consumido, se foi formado 0,8, foi consumido 0,8. Então, eu tenho que calcular aqui para ver quanto foi consumido. Veja então que inicialmente foi consumido de 0,8, o que eu tenho no equilíbrio? 0,2 mols de A. Da mesma forma, 0,2 mols de B e o que foi formado? 0,8 mols de C e D. Bom, então agora é só jogar lá na constante, então transformando aqui nas concentrações de A 0,2 mols, de B também, de C 0,8, de D também 0,8. Agora é só jogar na constante de equilíbrio. Aqui não está elevado a 1, porque os coeficientes das equações aqui, 1 mol de cada um. Então, é só substituir 0,8 é a concentração de A, vezes a concentração de B, 0,8, perdão, de C e de D. E a concentração de A está dividindo 0,2 vezes a concentração de B. 0,8 vezes 0,8 dividido por 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,64 dividido por 0,4 e dá um total aí de Kc igual a 16, assinala-se a letra E. Muito fácil aí calcular a concentração, calcular o Kc, que é a constante de equilíbrio para essa. Finalizamos então a resolução das atividades da semana 2. Te ajudei? Então, clique no gostei. Vou ficar muito feliz aí com seu joinha. Também se você compartilhar os vídeos e também registrar aí a sua gratidão. Me conta aí qual é a sua escola, qual é a sua cidade. No próximo vídeo deixarei um grande abraço para você, um salve para a sua escola. E falando em um grande abraço, o grande abraço de hoje vai para Afonso, participando mais uma vez no canal, deixando aí seu recadinho, para Alcineia e também para Gil. Então, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço para você que assistiu a aula até o final. Me conta aí no próximo vídeo, assistiu toda a aula, não pegou só a resposta, né? O importante é você aprender. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fique com Deus.